Bem, pessoal, eu senti que algumas pessoas estavam com um pouco de dificuldade na aula síncrona em fazer o MRP e etc., em rodar esse item. Então, eu volto aqui para o estudo de casa, ele está disponível no livro Fundamentos da Administração do Mark M. Davis, tá? É um livro que, enfim, é um livro genérico, mas que tem alguns trabalhos bons, que é bem ao meu estilo de trabalho, em que eu insiro alguns itens, né, tentando simular um pouco do que acontece na vida real. Como ontem eu resolvi com vocês o produto A e o produto B, eu vou resolver aqui, eu vou resolver primeiro o produto C, depois, enfim, eu vou resolver ele isoladamente e depois eu talvez mostre numa próxima videoaula como integrar isso a exemplo do que eu fiz ontem na videoaula síncrona. Então aqui a gente tem uma árvore do produto, para aqueles que eventualmente ainda não participaram de nenhuma aula. Aqui eu tenho o produto C. Para fabricar o produto C eu preciso de 2G e um H. E para fabricar o componente G, eu vou precisar de 2 Is. Então, aqui, tendo isso como base, eu vou... E tem algumas informações adicionais que o exercício me passa. Ele me passa qual é o estoque disponível em unidades e o lead time. Então, eu vou aqui novamente explicar esse exercício, montar ele para vocês e a gente vai... enfim, a intenção é fazer com que vocês entendam toda essa relação para aqueles que eventualmente já começam a entender como que é o funcionamento, beleza, mas enfim, acelerem o vídeo e continuem vendo até o final. Vou fazer algumas pequenas variações ao término do vídeo. E aqui eu também tenho informações sobre a demanda, né? Então a demanda aqui tá para todos os períodos, 27 semanas. Eu vou fazer para 4, 5 semanas e depois a gente vai adicionando se for o caso. Ok? Então vamos aqui para o Excel. Eu poderia fazer isso em outra planilha qualquer, tá? Eu vou pegar aqui na minha planilha de dados, deixa eu ver se eu já digitei a demanda do produto C. Só para não ter que redigitar. Olha, ela está aqui, eu já digitei ela. Eu vou copiar essa primeira tabelinha aqui e para demonstrar para vocês. Então, basicamente, o que eu tenho aqui de informações, tá? Eu vou colar aqui. Eu tenho algumas informações, tá? Aqui eu tenho sempre, essa é uma informação de demanda, tá? Então, eu tenho a demanda para o produto A, produto B, para o produto C. E tenho aqui uma planilha onde eu vou ter algumas informações. Essas informações eu já coloquei aqui que ela é pertinente ao produto C. Eu vou deletar as informações que estão aqui. E eu tenho alguns componentes: necessidade bruta, recebimento programado. O que é a necessidade bruta? Quando eu estou falando do produto A, ou do produto B, ou do produto C, eu estou falando de produtos com demanda independente, ou seja, ela parte ou de uma venda ou de uma previsão de venda de um produto. Todos os itens que estão juntos que servem para fazer o produto C, por exemplo, são chamados de demanda dependente. Então, qual é a demanda dependente do C? Então, se eu preciso de um C, eu preciso de 2G e 4I. E ao mesmo tempo um H. Então, eu tenho uma diferenciação: demanda independente, normalmente produto final acabado; demandas dependente, tudo aquilo que eu preciso para fabricar o meu produto. Então, aqui a gente tem, eu explico isso bem no vídeo teórico, mas aqui eu vou reforçando alguns conteúdos. Então, a necessidade bruta, ela pode vir da demanda dependente ou da demanda independente. No caso do produto C, ela vem de uma demanda independente.
Eu tenho também recebimento programado. O que significa isso? Recebimento programado significa que se você estivesse recebendo, por exemplo, peças ou componente C de um terceirizado, e aí você estaria recebendo, é como se fosse um estoque, mas ele ainda não foi, ele não está ainda disponível. Eu tenho um estoque, que é o que você tem atualmente na empresa, e que eu já vou preencher aqui. No caso do C, o estudo de caso, fala que eu tenho 175 unidades de estoque disponível na primeira semana. Então, aqui eu tenho 175 unidades. Se eu não tiver nenhuma demanda, esse estoque permanece em 175 unidades. Eu vou preencher aqui até a 8ª semana, eu poderia preencher as 27. Mas aqui, olha só que legal. Eu tenho então esses 175. Eu estou falando que na 4ª semana eu tenho uma demanda de 1.200 unidades. Então, minha necessidade bruta é de 1.200 unidades. Eu vou fazer com igual, né? 1.200 unidades na 4ª semana. Olha só, por que você vai produzir as 1.200 unidades? Pode ser uma decisão, mas você tem 175 unidades em estoque. Então, aqui, nesse caso, eu vou optar por produzir o mínimo possível. O mínimo possível é 1.200 menos o meu estoque, que era 175 unidades. Logo, eu tenho uma necessidade líquida, que é basicamente a minha necessidade bruta menos o meu estoque, de 1.025. Só que olha aqui, você não continua com 175 unidades. O que aconteceu aqui foi que seu estoque zerou, né? Seu estoque foi zero. Marco, e se eu tivesse aqui, quando eu falei que eu ia passar algumas informações adicionais, se eu tivesse aqui, por exemplo, um estoque de segurança de 100 unidades. Estoque de segurança de 100 unidades. Significa que a empresa tem que ficar com, no mínimo, 100 unidades em estoque. Olha só, eu tenho uma necessidade líquida de 1.025. Porém, aqui eu zerei meu estoque. Então, eu quero ficar aqui com 100. O lançamento seria... Aí eu tenho mais uma informação adicional para vocês. Eu tenho um lead time. O lead time é de uma semana. Lead time de uma semana. Então, aqui eu viria para o planejamento da minha liberação de ordem, eu venho aqui 1.025. Né? Ou seja, eu começaria a fabricar o meu produto C na 3ª semana, eu gasto ou tenho um lead time para produzir ele de uma semana, ele fica pronto na 4ª semana, eu junto as 175 unidades que eu tenho em estoque e entrego para o meu cliente as 1.200 unidades. O exemplo aqui hipotético é se eu tivesse aqui um lote, um estoque de segurança de 100 unidades. Significa que eu quero ficar com no mínimo 100 unidades em estoque. Então, para ficar com 100 unidades em estoque aqui, ao invés de liberar 1.025 unidades, você teria que liberar 1.025 unidades mais o estoque de segurança. Né? Mais esse estoque de segurança. A hora que você libera 1.125 unidades aqui, você vai fazer igual, né, o teu estoque. Eu liberei 1.125 unidades em estoque. Eu tinha de estoque anterior 175 unidades. E eu precisava de 1.200 unidades. Então, eu fiz a liberação de ordem, mais o estoque, menos a minha demanda. Olha só, fiquei com 100 unidades em estoque. Fiquei com 100 unidades em estoque. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é, eu poderia, uma vez que você arrumou o teu estoque de segurança, você pode manter ele para os demais períodos. Bom, isso feito,
vamos supor que eu tivesse aqui uma outra alternativa, um outro item aqui. Como vocês viram na aula sobre gestão de estoque, eu posso ter eu vou chamar de LEP, um lote econômico de produção. Vamos supor que o lote econômico de produção aqui, ao invés de ser unitário, fosse 2.000 unidades. Olha só, eu vou mudar de novo o exercício. Dentro do mesmo exercício, eu estou trabalhando algumas possibilidades. O lote econômico de produção é 2.000 unidades. E aqui eu estou falando que eu vou produzir 1.125. Não, eu quero produzir, eu tenho que produzir 2.000. Então aqui ao invés de lançar 1.125, eu vou lançar, e aí você pode criar uma fórmula no Excel, só que daí você começa a encher de fórmula C, né? Se 1.200 for menor do que 2.000, enfim, você tem. Eu fui montando um dia aqui com essas fórmulas C. Eu cheguei aqui, eu estava com 8 fórmulas C. Então fica um pouco complexo, que eu quero que vocês entendam. O que precisa ser feito? Não necessariamente que você precisa automatizar inteiro o seu Excel. Então, basicamente, o que eu estou colocando aqui é que eu preciso produzir 2.000 unidades. Eu estou como uma referência, o lote econômico é 2.000. Então, aqui, ao invés de ser 1.125, seria igual a 2.000. Como eu já tinha uma fórmula aqui de estoque montada, o que aconteceu foi, eu produzo os 2.000, só que o meu estoque sai de 100 unidades, que era o exemplo que eu tinha dado anteriormente, e vai para 975 unidades. São todas decisões que quem está dentro do PCP toma no dia a dia. E aí, o que é importante fazer? Eu estou aqui mexendo, percebem que eu fiz isso só no produto final acabado? Porque a hora que eu tomar a decisão, eu digitar aqui 2.000 unidades, todos os outros componentes que estão ligados aqui vão sendo alterados. Então eu tenho parâmetros. Estoque de segurança é um parâmetro, o lote econômico de produção é outro parâmetro, o planejamento ou a confirmação da liberação de ordens é outro parâmetro, o meu estoque é um parâmetro interessante de ser analisado. Bom, dito isso e feito essa explicação, e no dia a dia de uma empresa você, claro, quanto mais automatizado for, melhor, mas você toma todas essas decisões. E eu conheço muitas grandes empresas que fazem isso no Excel, primeiro igualzinho a gente está fazendo aqui, e depois inserem as informações no software. Elas preferem o Excel porque, enfim, elas têm a possibilidade de fazer alterações sem comprometer muito o sistema, porque uma vez lançado, você acaba emitindo uma série de ordens de produção. E aqui você pode, se você não quiser criar fórmulas e etc. no Excel, você pode deixar marcado aquilo que você vai fazer manualmente. Tá? Então, vou fazer manualmente o planejamento da liberação de ordens, está sem fórmula. Então, você clica aqui e deixa isso daqui como uma linha vermelha, por exemplo. Esse é um item que eu tenho que montar. Ou eu vou automatizar inteira a planilha. E aí depende da sua necessidade. Aqui, então, feito isso, eu vou deixar minha planilha mais bonitinha aqui. Eu vou continuar o exercício, claro. O exercício falou que o meu estoque de segurança pode ser 0 e que o lote econômico de produção pode ser unitário. Então, aqui, vejam só, eu fiz uma alteração, olha só, ele deu menos 1.025. Então, aqui só para voltar, zerar o estoque, esse daqui está certo, e esse valor aqui é igual a 1.025, já que eu quero fazer zerado o meu estoque. Eu vou fazer aqui igual a 1.025. Vou pegar essa planilha, só que eu só vou copiar, ou melhor, eu vou copiar da planilha 1, que tem uma já prontinha aqui, fica mais bonito. Ctrl C. Só que aqui não vai ser meu produto D. Agora eu vou fazer continuar o exercício, né? Vou pegar a árvore do produto e vou fazer o meu produto
meu subcomponente G2. Então, aqui vai ser G, o produto ou componente, você pode alterar aqui e colocar componente. Aqui eu tenho novamente 1, 2, 3, 8 semanas. Vocês estão percebendo que tem valores aqui, só porque eu copiei, zerar. G2, então eu já sei que eu preciso de 2 unidades de C para produzir, ou de 2 unidades de G para produzir uma de C. Aqui, esse é um item de demanda dependente, ou seja, uma vez que você liberar a ordem de produção do C, ele vai ser rodado automaticamente. Então, eu preciso de 2 componentes aqui para produzir uma unidade de C. Na terceira semana, por quê? Imaginem só, eu preciso de 2 parafusos para montar uma mesa. Então, esses produtos aqui têm que estar disponíveis na terceira semana para iniciar a montagem dessa mesa. Gasto uma semana para montar, entrego as 1025 mesas junto àquilo que eu já tenho em estoque e entrego 1.200 mesas para o meu cliente. O estoque do componente G é 200 e o lead time 1. Vou fazer aqui, eu consigo fazer isso em 5 minutos, tá? Mas eu estou fazendo bem devagarzinho para, enfim, dar tempo todo mundo preencher, explicar variações e etc. Que esse é o objetivo dessa planilha. Então aqui eu tenho 2.500 menos 2.000, eu tenho uma necessidade líquida do G de 1.850 e o lead time ele facilitou, sempre 1. Então eu tenho que começar a montar o G na segunda semana. Vou fazer aqui o H, o H1 está ligado ao C, sempre a árvore do produto, né? Tão importante. E aí, daqui a pouco eu explico mais uma pequena variação do que pode estar acontecendo. Então, H. Ele está lá como H1 e está ligado na árvore do produto aqui. Ele está ligado na árvore do produto, o componente H, ao C. Então, significa igual, é 1. Então, 1 vezes 1025. O estoque de H é 200 unidades. Então, vem aqui, o estoque é de 200 unidades. A necessidade líquida, então, é a necessidade bruta menos o estoque. E o lead time é 1, então eu volto uma semana e entrego as 825 unidades. Só para uma anotação, eu normalmente costumo fazer assim, principalmente para vocês que estão começando, eu mantenho 200, 200, 200 e depois eu zero. Então aqui o meu estoque está disponível. Por quê que eu faço assim? Porque realmente ele está disponível. Olha só, se eu lançasse uma nova necessidade aqui de 1.000 unidades, o que iria acontecer? Iria acontecer, depois eu apago, tá? Isso daqui é só uma possibilidade. 800, 1.000 menos 200, 800. Iria liberar na semana anterior. Significaria que eu não teria 200 unidades aqui, eu teria 0. Então, eu estou usando o meu estoque. No caso aqui, como isso daqui não existe, essa demanda não existe, o meu estoque continua como 200, eu tenho o exercício, mas vocês vão perceber que a hora que eu for rodando para frente, isso poderia estar acontecendo. E o último componente é o I, chamado aqui de matéria-prima, I2, ou seja, eu preciso, ele está ligado ao G, eu preciso de 2 Is para fazer o G. Então, vou copiar aqui.
bem simples, fácil. Espero que vocês tenham compreendido como que funciona, tá? E eu vou só verificar agora o estoque do I, que é 300 em uma semana. Só lembrando, estou fazendo ele como se eu não tivesse produtos A e B, para aqueles que fizeram a aula de ontem, e depois a gente integra todos os conteúdos. Mas enfim, aqui eu estou fazendo só uma árvore do produto, e o estoque dessa matéria-prima I é de 300 unidades. E eu preciso dela para fabricar o componente G. Vamos lá, quanto que eu preciso de G? É I2. Então, eu venho aqui na liberação de ordem. Olha só, o G foi liberado na segunda semana. Então, aqui, o I, ele está ligado na segunda semana, é 2 vezes 1.850 agora. 3.700. 3.700, que era a minha necessidade bruta, menos 300, é igual a 3.400, e a minha liberação de ordem é de 3.400, logo eu não tenho estoque do I na próxima semana, sendo zero. Feito isso, pessoal, se você fez uma fórmula bem amarradinha, é só você fazer isso aqui, e ele vai te dar já os valores. Por que eu não cliquei e arrastei o 175? Porque eu já zerei o estoque, isso é importante de ser lembrado. Feito isso, olha só, estou liberando e ele vai preenchendo todos os campos que eu tenho aqui. Então, dentro dessa perspectiva, na hora que você ajeita o teu solver, claro, quanto mais preciso, quanto mais integrado com fórmulas tiver, melhor. Mas, enfim, aqui a aula não é de programação de Excel. Então, olha só. Terminei aqui, fiz para 8 semanas, o exercício pede 27, depois vocês complementem o restante. Aí vocês vão estar percebendo todas as combinações que você pode ter. E é claro, pessoal, eu poderia estar... Por que eu fiz aqui? Eu poderia, vamos supor, que eu... fizesse uma liberação de ordem aqui, e agora o exercício já acabou, vocês podem olhar os resultados, tá? Eu poderia estar fazendo aqui com essa liberação de ordem, vamos supor que você não quer ficar programando a tua empresa. Então, o que você faz? Eu vou verificar aqui quantas unidades eu preciso nessas 8ª semanas. Vou fazer aqui igual soma. Agora eu tô... Olha, eu preciso de 6.500 unidades. 6.500 unidades. O que eu poderia fazer aqui? Vamos manter esse estoque aqui de 175. Eu vou liberar, confirmar a liberação de 6.500 unidades. 6.500 unidades, isso vai me gerar um estoque, concorda? Eu vou fazer o exercício da mesma forma. Olha só, ele liberou aqui, ó, um monte de itens. Aí depois a gente teria que acertar essa fórmula do estoque. Então, vamos vendo aqui o que vai acontecer se eu liberasse as 6.500 unidades. Olha só, não vou precisar mais emitir nenhuma ordem da 4ª até a 8ª semana. Por quê? Aqui vai ficar igual 6.500 mais o estoque menos a minha demanda. Olha, 5.450, não tem uma liberação de ordem negativa. O que significa isso? É que eu tenho um estoque para o próximo período. Vocês vão ver isso ficando latente agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu fiquei com 5.475. Vamos lá. Tá. Aqui ele está pegando esses valores aqui. Ó. Não tem valores negativos. Pô, zerei. Ele está dando... que no próximo mês ele ficaria com... No próximo mês não, na próxima semana, 175 unidades de estoque. Olha só que legal. Eu vou produzir só na 4ª semana. Isso vai me gerar um estoque acumulado de peças. E aí ele explodiu todos os demais
componentes. Só que vai te gerar um estoque dos demais componentes. Aqui a gente teria que fazer o mesmo procedimento que foi feito no C, né? Ou seja, 12.800 mais 200 menos 13.000. Zero. Olha só que legal. Então aqui, pessoal, a hora que eu digitei esse item, eu estou comprando 25.000 unidades do I. Para usar quando? Para usar para fabricar aqui 6.500 unidades. Em compensação, eu vou ter que administrar o estoque do meu produto pronto durante todas essas semanas. E não vou ter mais estoque de subcomponentes, porque eu fabriquei todos esses itens. Eu só teria que verificar se eu tenho capacidade para produzir isso efetivamente, tá? São N possibilidades que a gente tem aqui e depois a gente pode integrar procedimentos de definição de capacidade por centro de trabalho, que é o que eu vou fazer na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Entendido o que é o MRP, entendido como que se faz, o porquê que eu fiz essa confirmação, que seria similar ao plano mestre de produção, e o que é demanda dependente, o que é demanda independente, estoque de segurança, lote econômico e algumas pequenas variações que a gente pode ter dentro desse exemplo. Então, pessoal, valeu, obrigado e até a próxima aula.